Olá, gente querida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo da palavra. Que bom que você está aqui. Que o Eterno possa nos abençoar e mais essa leitura, né? Queridos, hoje nós vamos estudar aqui sobre a ceia, né? É pedido de uma amiga querida, ela pediu para mim falar um pouco sobre esse assunto e hoje nós vamos decorrer aqui na palavra para nós entendermos um pouquinho, né, dessa ceia, essa ceia que é praticada aí nas denominações, a ceia que Jesus participou, então vamos entender um pouquinho isso. Mas antes de eu entrar aqui na palavra, eu queria só fazer aqui um comentário com vocês, né? Eu me policio o máximo que eu posso para ficar longe das redes sociais, né? Embora é impossível ficar, né, totalmente, né, sem acessar, mas a gente, né, dá uma filtrada. Eu gosto muito de ver notícias, geopolítica, entender o que está acontecendo nos bastidores aí da geopolítica do mundo, porque isso envolve também escatologia, profecia, enfim. Mas esse final de semana eu estava dando uma olhada, né? E vendo o quanto que o meio dito evangélico, ele está vivendo uma situação que nunca se viu, né? A gente nunca viu uma coisa como está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas, elas estão ferindo outras, não se tem mais respeito, não se tem mais amor, né? Então, o foco deixou de ser no estudo da palavra para virar um ringue, um combate, né, de denominações com os ditos desigrejados. Então a gente vê que isso está tão polarizado, houve uma polarização não só na política, né, mas a religião, ela está tão polarizada que é impressionante o nível de contendas, né? Pessoas feridas, né? Muitas pessoas feridas dentro desses locais saem de lá feridas, chateadas. E olha só como é importante nós observarmos isso. Os fariseus dos dias de Jesus, eles tinham tanto ódio da verdade que Jesus pregava, que eles chegavam a ranger os dentes, as escrituras diz. Eles odiavam Jesus porque Jesus pregava a verdade e a verdade, ela sempre vai desmascarar a mentira. Então, quem vive na mentira não gosta que a verdade venha à tona, né? Então, eles ficavam ali furiosos, rangendo os dentes e o tempo todo programando para matar Jesus. Por quê? Porque Jesus falava a verdade. E eles viviam na mentira, eles não queriam acabar com o império de mentira deles. E hoje isso está acontecendo, voltou a acontecer. O que está acontecendo? Pessoas que estavam dentro de um sistema religioso, né? De CNPJ, que eles se intitulam de igreja, mas nós sabemos que a igreja é nós, né? Então, o que acontece? Esses sistemas, né, empresariais, que se intitula igreja e não são, porque a igreja não é prédio, a igreja são pessoas, né? Então, eles rotularam essas pessoas que saem de lá como desigrejados, né? E aí eu quero perguntar para você, né? Quero que você se pergunte, faça análise e veja se tem sentido uma pessoa ser considerada desigrejada se ela é a igreja. Como que ela é um desigrejado se a igreja é ela, né? Como
Só que eles dizem que a denominação é a igreja, né? Aí quando a pessoa sai de lá do sistema, eles dizem que é desigrejado, porque saiu da igreja, porque, segundo eles, a igreja é o prédio, é o local de culto. Mas, segundo a Bíblia, a igreja somos nós. Então, o que que acontece? Esses líderes religiosos, né, que acostumaram a vida inteira viver roubando as pessoas, né? Viver sustentado pelas pessoas, né? Arrancando delas tudo que eles podem. Agora, eles estão igual aqueles fariseus do dia de Jesus. Eles estão irados com essas pessoas que saíram de lá, que enxergaram a mentira, a safadeza deles e agora está trazendo para a luz a verdade da palavra. Aí o que que acontece, né? A gente vê pastores grandes, né, na mídia aí xingando os desigrejados. Eu vi um pastor que, por sinal, eu gosto muito das pregações dele, né? O fato dele dizer isso não isenta as muitas verdades que ele prega, né? Porém, né, o equívoco da parte dele. Eu vi ele furioso, babando igual um cachorro raivoso, falando que esses desigrejados que saem dos templos, eles são usados por Satanás, que Satanás é que está usando eles, né, para eles disseminar esse monte de mentiras. Mas, queridos, vocês que me acompanham aqui nesse canal, que vê os meus vídeos, eu creio que vocês já perceberam que eu não falo nada de achismo meu. Tudo que eu trago aqui para vocês é dentro da palavra e deixo a critério de vocês, para vocês estudar a palavra também, vocês meditar se aquilo que eu estou dizendo dentro da palavra, na invenção da minha cabeça, ou se de fato está aqui. Então, aliada a tudo isso, né, a essas verdades que agora as pessoas estão sendo despertas, né, para essa verdade que o Senhor está revelando, estão combatendo essa verdade, essas mentiras com a verdade, porque era isso que Jesus fazia, né? Jesus, ele combatia a mentira falando a verdade, pregando essa verdade. Então, nós entendemos a questão, eu quero falar por mim, de quem sai de um sistema CNPJ deles. Não é, a gente não tem problema com congregar, de jeito nenhum. Congregar é maravilhoso. A questão não é o congregar-se, não é se juntar com os irmãos. A questão é que o nível de corrupção desses lugares já chegou num ponto, num nível que não dá mais para se congregar nesses lugares, porque já está contaminado. E os líderes, né, a liderança, né, eles estão cegos, eles não enxergam a verdade. Então, o que que acontece? Só que nesta confusão toda, né, de quem está saindo desses lugares porque foi ferido, porque foi machucado, porque enxergou uma verdade, quer viver essa verdade, entende que lá dentro não tem como viver a verdade, porque lá dentro tem muitas mentiras, e não tem como combater a mentira lá, porque eles vão fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus. Quando Jesus ia naqueles templos, né, era para trazer a verdade para libertar eles, mas eles não quiseram ser libertos por aquela verdade e mataram Jesus. Assim como eles jamais vão aceitar ninguém ir lá falar outra verdade, além dessa que aqui eles creem que é a verdade, entendeu? E aí tem algo muito preocupante nisso tudo, né? Porque dentre essas pessoas que saem desse sistema, dessas denominações, tem aqueles que saem porque eles querem a verdade genuína da palavra do Eterno, eles querem viver essa palavra. E eu quero lembrar aqui para vocês que Jesus, quando ele ia nas sinagogas, ele ia para repreender e para falar a verdade, por isso ele foi perseguido. Jesus nunca ficou sentadinho, sem omitir a opinião dele, sem pregar a verdade. Então, um cristão, ele não pode ser neutro em canto nenhum. Se ele for cristão de verdade, ele não pode ser neutro. Jesus não foi. Jesus falou assim, ó, seu sim seja sim, seu não seja não, que passar disso provém do maligno. Então, ou eu creio em Jesus, e na verdade da sua palavra, ou eu não creio, né? Então,
todo cristão verdadeiro, ele tem que se posicionar. Jesus sempre se posicionou pelo lado da verdade. Por isso, ele foi morto. E hoje em dia é a mesma coisa. Se você quiser se posicionar pelo lado da verdade, você vai ser morto, vai ser perseguido, vai ser xingado por essas pessoas que não vão aceitar a verdade da palavra, que era a mesma verdade que Jesus pregava. Então, o que que acontece, né? Jesus, só concluindo aqui, Jesus, ele nunca ficou caladinho pensando assim, ó. Ah, eu tô aqui, eu tô vendo esses erros aqui, mas o tribunal do meu pai vai julgar todos eles. Eu vou ficar aqui, vou fazer a minha parte, né? Quem tá pecando é eles. Quem tá pensando isso está redondamente enganado. Porque Jesus não fez isso. Jesus não ficou calado pensando assim, ó, eles estão pecando aí, mas Deus vai julgar cada um deles. Igual eu vejo muitas pessoas falar assim, ah, eu estou lá, eu sei que tem muitas coisas de errada, mas Deus vai julgar. Não, se Deus te mostra um erro, é para você combater esse erro. Deus não te mostra um erro para você ficar lá dentro fingindo que não está vendo nada e continuar. Jesus não fez isso. O exemplo de Jesus não foi esse. Jesus combateu os fariseus. Jesus combateu todos eles e foi por isso que ele perdeu a vida dele. E por isso Jesus disse que nós seríamos entregues no meio de lobos, né? É esses lobos aí, não é outros não, tá? Não tá falando de pessoas no mundo não, porque o que a palavra relata, relata para cristãos. Então, esses são os lobos, né? Então, como eu ia dizendo, tem duas pessoas dois tipos de pessoas que saem desse sistema. Tem pessoas que saíram de lá magoadas, feridas, pelos os vários ocorridos que acontecem dentro desses lugares, né, que nós sabemos. E aí, quando essas pessoas, né, saem de lá, elas começam a colocar para fora toda a podridão do sistema. Começa a falar mal, começa a xingar. E essas pessoas, elas se libertaram do sistema, da religião, mas elas não se libertaram do ódio, do rancor. Eu vejo pessoas na internet que elas gravam vídeo única e exclusivamente para falar mal do sistema, para falar mal, e elas não falam assim com o intuito de trazer consciência para outras pessoas, de ensinar outras pessoas. A gente vê que na fala delas tá carregada de ódio, de mágoa. Então, e tem outras pessoas que elas saem de lá porque elas encontraram Jesus verdadeiramente, elas tiveram um encontro com Jesus que libertou elas conseguem enxergar a grandeza do Evangelho, e elas querem que esse Evangelho que salva, que liberta, que livra, que esse Evangelho chegue até outras pessoas, para que elas, né, não sejam manipuladas por esse sistema, não sejam enganadas por esse sistema. Então, há essa proliferação, né? Essas saídas, né? Dessas pessoas, né? E aí nós temos que saber filtrar tudo isso, né? Porque essas pessoas, né? Essas que saem feridas do sistema e elas começam, uma pessoa ferida, ela vai ferir outros também. Então elas saem de lá e elas começam, né, a colocar toda a dor, elas começam, elas não foram curadas ainda, então elas começam, né, a agredir. E nós precisamos ter muito cuidado, porque tá no nível assim. Por que eu digo isso? Porque acaba descredibilizando, né, o trabalho de quem quer realmente mostrar a verdade das escrituras. Porque daí as pessoas, algumas pessoas chegam na conclusão de que as denominações não prestam, constituídas de pessoas de mau caráter e tudo mais. E elas afastam as pessoas das denominações, mas não aproximam elas de Cristo. Elas só afastam, mas não levam a Cristo. E nós temos que falar a verdade, né? Mostrando o erro do sistema, mas nós temos que ter a responsabilidade de levar essas pessoas para conhecer a palavra, de trazer essas pessoas para a luz da palavra, né? Não envenenar elas, falar mal do sistema e não trazer uma esperança, que é a palavra. Por isso nós devemos cuidar, né?
cuidar muito bem aquilo que a gente ouve, filtrar. Isso também tem que trazer para nós uma reflexão muito grande que nós devemos conhecer muito bem a palavra para não se deixar enganar por essas pessoas, porque infelizmente elas fazem um desserviço, né, para o reino de Cristo. Por quê? São ovelhas feridas, machucadas, precisando de cuidado, precisando, né, ser curada. E nesse processo, enquanto elas não são curadas, infelizmente elas vão machucando muitas pessoas. Então nós precisamos ter muita cautela em tudo isso, né? E acima de tudo, entendermos que nós precisamos combater as mentiras sempre com a verdade, nunca ser conivente com as mentiras, né? Sempre falar a verdade, doa a quem doer. Então vamos para o estudo de hoje, falei bastante. Se esse vídeo ficar um pouquinho longo, tenha paciência, porque aprender exige, né, paciência, exige tempo. Então fica aí, vamos estudar, pega a sua Bíblia. Se você não puder acompanhar na sua Bíblia aí, marca os textos para você estudar depois. Eu vou contextualizar como todo estudo que eu trago aqui, eu sempre trago um contexto para nós entendermos, né? Não só o texto base em si que eu vou falar, né? Que é sobre a ceia, mas é uma introdução. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, essa ceia que as igrejas, né, as denominações hoje fazem, cada uma faz de um jeito. Uma faz a cada 3 meses, outra faz de 2 em 2 meses, outra faz a cada 6 meses, a cada 3 meses. Não tem uma data específica, né, para ser feito. Esta ceia que é feita lá é a mesma ceia que Jesus fez, né, que está relatada aqui. É isso que você tem que se perguntar, né? Você pergunta aí, você se pergunta, essa ceia, você acha que é a mesma? Você acha que essa ceia, que as denominações, cada uma comemora de um jeito diferente? Tem umas que tem um lava-pés, tem outra que não tem lava-pés, né? É só a ceia. Então, essa ceia aí, que as denominações faz, é a ceia que Jesus fez? Você acha que é a mesma ceia, né? Aí eu quero te perguntar outra pergunta também, para você pensar aí. Se você acha que essa ceia que as denominações fazem é a ceia de Jesus, que Jesus fez, porque Jesus fez uma vez anual, era uma vez, né? Então, será que é a mesma? Quando Jesus ele fez o seu ministério de 3 anos e meio, ele estava transicionando, né, uma mudança de aliança, uma mudança de sacerdócio, como nós vimos nos estudos passados. Então, ao mesmo tempo que Jesus estava se preparando para que a velha aliança se concretizasse nele no Calvário, ele estava preparando os seus seguidores, os seus discípulos, né, que são enviados, para que a partir dali eles conduza, né, a sua igreja a partir desses princípios que ele vai ensinar, né? E aí outra coisa que eu quero perguntar para você, que você se pergunte, você já viu Pedro, Tiago, João, os discípulos ensinando e praticando essa ceia que é praticada no sistema religioso? Você já viu? Você já leu aqui todos os evangelhos, leu as cartas, você já leu tudo isso? Você já leu alguma instrução falando que a igreja, né, que a igreja na nova aliança, ela tem que praticar isso com data específica, com maneira específica de se fazer? Você já leu? Então, hoje nós vamos começar pelas palavras de Jesus, né? Antes de nós entrarmos propriamente no texto de hoje, vamos ver como que Jesus já estava preparando os seus discípulos para isso, né? Então, vamos ler Lucas. Peraí. Espera só um pouquinho, deixa eu achar o texto aqui.
Lucas não, queridos, do João, capítulo 6 de João, deixa eu posicionar aqui minha Bíblia, ó. Capítulo 6 de João, capítulo 6 de João, a partir do versículo 35. Então, vamos para a palavra, né? Vamos estudar a palavra, vamos deixar ela nos orientar em relação a isso. A partir do versículo 35 diz assim, ó. Então, Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, não me viram, mas ainda... vocês me viram, mas ainda não creem. Então, deixa eu parar aqui um pouquinho, ó. Jesus, ele usava as coisas físicas, as coisas materiais, para ilustrar as coisas espirituais. Jesus, o tempo todo, estava falando para aquelas pessoas e para mim e para você de coisas espirituais. Só que como eles não discerniam espiritualmente, Jesus usa aqui coisas naturais para que eles entendam. Porque, olha só, olha como Jesus ele vai explicar aqui nesse texto sobre o que é o pão e o que é o vinho, para quando a gente chegar lá na ceia propriamente dita, né? Que não é ceia do Senhor, esse título ceia do Senhor foi acrescentado, né? Quando a Bíblia foi traduzida, mas no original não tem ceia do Senhor, porque essa ceia do Senhor não existe na Bíblia. O que Jesus fez foi comemorar a Páscoa. Então, os religiosos dizem que quando Jesus, né, ele comemora a Páscoa, né, ele faz uma transição, ele muda, a partir dali não é mais a Páscoa. Para a igreja, seria a Santa Ceia, mas vamos ver se de fato Jesus fez isso. Jesus mudou a Páscoa e a partir de hoje não é mais Páscoa, é Santa Ceia. Será que é isso? Então vamos ver. Então vamos aqui, ó. Voltando de novo, dessa vez eu não vou parar na metade, não. Versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de Deus, meu Pai, é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha quantas informações, né, nós temos nesse texto. Então, Jesus está falando que ele é o pão. Ele é o pão da vida. Ele é água. E todo aquele que vai até ele, né? Ele é saciado, né? E não terá mais fome nem sede. Aí ele fala assim, ó. Mas eu disse, vocês me viram, mas ainda assim não creram. Então, olha só. Mesmo Jesus sendo o pão da vida e a água, esse pão e essa água não ia saciar nem matar a sede daqueles fariseus. Por quê? Porque só poderia receber dessa água e comer desse pão aqueles que o Pai enviasse, né? Jesus deixa claro aqui, ó, aqueles que o Pai me der. Aqueles que o Pai me der, nenhum vão se perder. Logo, esses aqui, ó, eles não iam ser saciados. Por quê? Porque eles não cria, né? Eles não creram em Jesus, mesmo vendo eles não crerem em Jesus. Aí Jesus continua, ó. Aí, ó, versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera:
Eu sou o pão que desceu do céu. Vai prestando atenção para daqui a pouco, quando a gente ver lá o pão da ceia, você entender que Jesus ele já tinha explicado todo esse simbolismo do pão e do vinho. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, Jesus ele repete a mesma coisa, né? O Pai, Jesus está falando assim, ó, eu não recebo vocês porque o Pai não enviou vocês a mim. Porque todo aquele que o Pai envia para mim, eu recebo. Olha aqui, ó. Parem de me criticar. Jesus está falando para eles. Ninguém pode vir a mim, ninguém. Vocês não podem vir a mim se o Pai não enviar, e o Pai não enviou vocês. Ó, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha aí, o Pai ressuscitou Jesus e no último dia Jesus vai ressuscitar todo aquele que crê nele, todo aquele que o Pai enviou e foi salvo, né, por meio dele. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Peraí, todos serão ensinados por quem? Por quem que todos serão ensinados? Vamos ler de novo? Ó. Versículo 45, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então, qual que é o caminho para ir até Jesus? É o Pai. E quem é que ensina? É o Pai, por meio do Espírito. Então, o Pai ensina a mim e a você por meio do Espírito Santo dele. E nós, né, vamos até o Filho, aceitamos o sacrifício do Filho. Então, não é para o ser humano. A palavra diz assim, ó, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, vocês estão vendo a riqueza desse texto? Eu vou ler de novo esse versículo, ó, que Jesus falou. Jesus falando para eles, ó, está escrito nos profetas. Olha Jesus citando aqui, né, os profetas. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Ou seja, se você crê em Jesus como seu único Salvador, você tem a vida eterna, você já tem. Você não é que você vai ter depois que morrer, não, você já tem a vida eterna, é o que Jesus está falando. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Agora, eu vou fazer aqui uma pergunta para você pensar e raciocinar. Quando Jesus está falando que ele é o pão do céu e que tem que comer dele para que viva, Jesus está falando isso como que é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando no sentido figurado, porque ninguém vai comer a carne. O pão é uma figura, né? É uma figura que Jesus está usando dele como pão da vida, né? Então ele diz assim, ó, eu sou o pão vivo, né, que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. O que é o pão vivo? É a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Este pão é a palavra, já vai abrir aí a sua mente, para você já entender a ceia. Este pão, né, que Jesus está falando assim, ó, que quem comer deste pão viverá para sempre, né? Este pão aqui é a palavra. Quem comer deste pão, quem comer desta palavra, quem se alimentar deste pão, quem se alimentar desta palavra,
não terá mais fome, vai ser saciado pelo pão que é a palavra e que é Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Olha só, aí ele continuou: este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ó, Jesus não tinha morrido ainda. Ó, ele fala assim: ó, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua própria carne para comer? Então, olha a mentalidade deles. Jesus estava falando de coisas espirituais, estava falando do alimento da palavra e da salvação no seu sangue. Jesus não estava mandando ninguém comer a carne dele, ninguém beber o sangue dele. Mas você vai ver que nos dias de hoje, eles continuam fazendo os rituais e se alimentando de coisas que Jesus não estava mandando fazer cerimônias de se alimentar de coisas. Jesus estava mandando se alimentar da palavra. Então, olha que distorção. Vai vendo aí que nós vamos estudar três textos aqui e você vai entender muito bem sobre essa questão da ceia. Então, vai entendendo que Jesus, ele já estava deixando claro o que era pão. Jesus já estava deixando claro o vinho, sobre o que seria, né? Então, Jesus lhe disse, olha aí, ó, a palavra de Jesus: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terá vida em si mesmo. E o que Jesus estava querendo dizer com isso para eles? Ó, se vocês não aceitarem a palavra de Deus, a palavra, o verbo vivo que encarnou, que é a palavra, se vocês não me aceitarem como Senhor e Salvador da vida de vocês, e vocês não beberem o meu sangue, ou seja, vocês não aceitarem a nova aliança, porque o sangue é a nova aliança de Cristo, né? A nova aliança no seu sangue. Então, Jesus estava falando para aqueles judeus que se eles não aceitassem Jesus como seu Salvador, Jesus sendo a palavra, e não bebessem o seu sangue, no caso, aceitassem a aliança que Jesus estava falando, eles não teriam salvação. E o que eles estavam entendendo? Que Jesus estava falando aquilo literalmente, que eles tinham que comer a carne e beber o sangue. Ele estava falando de coisas naturais, quando Jesus estava falando de coisas espirituais. E assim é nos dias de hoje, ó. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que come a minha carne, traduzindo, todo aquele que obedece a minha palavra e aceita o meu sacrifício, é salvo pela fé e não morrerá. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que Jesus repetiu, né? O que está aqui, ó, no versículo atrás. Jesus repete a mesma coisa, né? Pois a minha carne é verdadeira comida. Isso é literal? Não, isso é espiritual. E o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus repete de novo. Olha, todo aquele que come a minha palavra, que obedece a minha palavra, que anda na minha palavra, que é o pão vivo, né? Que desceu do céu, e bebe o meu sangue, que é simbolicamente a nova aliança, aceita a nova aliança no meu sangue, esse viverá. Deixa eu voltar aqui. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Por quê? Porque creu, né? Creu pela fé em Jesus como seu Salvador, bebeu sangue, no caso, aceitou a nova aliança e anda na palavra. Olha aí, ó. Permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai me enviou. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram.
mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, você está vendo aqui o que Jesus ensinava? O que Jesus estava ensinando na sinagoga? Jesus estava ensinando a nova aliança no seu sangue. Jesus estava descortinando os mistérios de Deus para aquele povo que não entendia, assim como os de hoje não entendem. Então, Jesus falou assim, ó, aquele pão que Moisés deu para vocês lá no deserto, que era o maná, ele era um pão físico, eles comiam, né? Mas este pão que o Pai dá para vocês, né, que é ele, Jesus, é um pão espiritual que vocês vão comer e vocês vão se saciar, né? Quando Jesus encontra aquela mulher lá, samaritana, no poço, Jesus fala assim, ó, essa água que eu te der, você não vai beber, você não vai ter mais sede. E a mulher fala assim, mestre, então me dá dessa água para que eu não tenha que voltar nesse poço. Jesus estava falando de água, de coisa espiritual, e ela estava falando de água que ela ia beber. Jesus está falando, ó, se você tiver fé em mim, crê em mim, né? Os seus pecados serão perdoados e você será salva, né? Jesus está falando da água que era ele, e a mulher estava o tempo todo pensando em água física, né? Para ela beber, uma água mágica que ela ia beber e não ia precisar voltar ali para beber mais, mas não era desse tipo de água que Jesus estava falando, né? Então, nós precisamos entender isso. Como que o tempo todo Jesus estava querendo mostrar lições de coisas espirituais para eles, e eles não entendiam, eles só entendiam das coisas carnais, só entendiam daquelas coisas que eles viam, né? Assim como Jesus fala lá para Nicodemos, se eu falo das coisas daqui da terra e você não entende, como que eu vou poder falar de coisas do céu se você não está entendendo nem as da terra, né? Então vamos lá. Então era isso que Jesus ia ensinar na sinagoga. Jesus não ia praticar, né, os ensinos dos rabinos. Quando Jesus ia na sinagoga, Jesus ia para libertar eles, para trazer a verdade para eles, para mostrar para eles, né, a nova aliança feita no seu sangue. Então vamos continuar. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram? Jesus lhe disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Olha que resposta de Jesus. Eles se escandalizaram com isso. Por quê? Porque eles não entenderam a mensagem. Eles não entenderam a mensagem espiritual que Jesus estava pregando para eles. Então, eles se escandalizaram porque eles estavam entendendo tudo na carne. Então, Jesus fala assim, ó, vocês estão se escandalizando dessas coisas que eu falei? Imagina se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes. Imagina se vocês vissem as coisas do céu, as coisas de Deus. Aí Jesus continuou falando assim, ó, o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. A carne não... Ó, eu vou falar direitinho como tá aqui, ó. A carne não produz nada que se aproveita, nada que vem da carne presta. A carne só presta para fazer a gente pecar. A carne não se aproveita nada. O Espírito é que dá vida. Por isso que nós temos que ser pessoas espirituais e saber discernirmos, né? Como Paulo lá diz, não pudes falar a vós como a espirituais, porque vós sois carnais, né? Paulo tinha dificuldade com aquele povo, ele falou assim, ó, eu queria falar com vocês como a espirituais, mas eu não consegui. O alimento que eu tinha para dar para vocês sólido, eu não vou poder dar, eu tenho que dar leitinho, porque vocês não vão suportar.
E não é isso que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas, elas não suportam alimento sólido, porque elas foram acostumadas no leitinho. A mente delas não consegue entender, não consegue processar. Por quê? Porque eles vê tudo na atmosfera carnal. Eles não discernem o espírito, não vê as coisas espirituais, vê tudo na carne. Aí, olha só. Jesus fala assim, ó. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Olha aí. Ninguém vai me entender se o discernimento não for aberto pelo Pai, se o Espírito do Pai não abrir o discernimento para entender. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Olha, veja só a resposta de Jesus. Jesus falou assim, ó. Por isso Jesus sabia desde... Não, é aqui, ó. E por isso que eu disse a vocês, Jesus dizendo para os seus discípulos, que ninguém pode vir a mim, ninguém pode me entender, ninguém pode entender o que eu digo, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Isso que? O entendimento. A não ser que o entendimento seja dado pelo Pai, por meio do Espírito. De outra forma, ninguém vai conseguir entender. Vocês entenderam? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não foi eu que os escolhi, os 12. Todavia, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde havia de traí-lo. Então, esse é o primeiro texto que nós lemos hoje, né? Para nós irmos para o texto da ceia. Então, Jesus já estava ensinando sobre o que significa o pão, o que significa o vinho. E aqui, ó, a gente vem, né, para Lucas 22, para a gente entender aqui o ocorrido da ceia, que eu já disse para vocês que essa ceia que é praticada nas denominações não é bíblica, não tem nada a ver com a ceia que Jesus fez, é mitra, é coisa da Igreja Católica, é coisa de Roma, né, que foi copiado. Quando houve a Reforma Protestante e as denominações foram surgindo, todas delas trouxeram herança do catolicismo, trouxeram herança de Roma, né, da Igreja Católica Romana, e a ceia é uma delas. Porque se nós olharmos, né, o judaísmo, que foi quem recebeu os oráculos, né, os judeus, eles não praticam e nem concordam com essa prática de ceia. Essa prática de ceia, do jeito que é feita nas denominações hoje, é coisa da Igreja Católica, né? Não é ensino bíblico, não é ensino do judaísmo e não tem nada a ver com a ceia que Jesus fez. E nós vamos ver aqui agora que Jesus não institui outra, como é que se diz? Outra ordenança. Então, vamos entender aqui a Páscoa, né? Vamos entender aqui a Páscoa. Nós já estudamos e entendemos que
tudo que se praticava na antiga aliança era a sombra que ia convergir em quem? Em Cristo, no Cordeiro, não é isso? É isso. Então, se a Páscoa simbolizava Jesus, o Cordeiro, né, que viria, e Jesus, sendo o Cordeiro do mundo, morreu ali, a Páscoa se cumpriu nele, não é verdade? Jesus cumpriu a Páscoa se cumpriu em Jesus. Logo, qual é o sentido de ficar repetindo a Páscoa se a Páscoa apontava para Jesus e Jesus, o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, morreu cumprido? Porque Jesus, isso está dentro das festas, né? Deus, ele instituiu 7 festas para o seu povo. Essas 7 festas, ela está contando todo o plano de redenção e ministério de Jesus na terra. Então, Jesus cumpriu Pentecostes, pães asmos, primícias, Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Jesus cumpriu essas 4. E faltam 3, que é trombetas, expiação e tabernáculos. Então, essas festas e tudo que tinha lá, que se era comemorado lá em Israel, se cumpriu em Jesus, inclusive a Páscoa. Porque os judeus, até que Jesus viesse, Jesus que era o Cordeiro Pascual, eles comemoravam a Páscoa e faziam a festa da Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa foi instituída lá quando eles saem do Egito, né? Que eles pegam o cordeirinho lá, passa o sangue ali, é aquele sangue que foi passado nos umbrais, simbolizando o sangue, né? Da nova aliança que viria se concretizar lá na frente em Cristo Jesus. Então, aquele simbolismo ali apontava para Jesus. Só que quando chega em Jesus, se cumpre em Jesus. Então, se cumpriu em Jesus, qual é o sentido de todo ano continuar fazendo um ritual que já se cumpriu em Jesus, gente? Então, a Páscoa judaica, ela se cumpre em Jesus. Agora, nós vamos entender o que é a Páscoa. O que era a Páscoa judaica? Depois você lê aí na sua Bíblia. A Páscoa judaica era uma ceia. O que é uma ceia? É um jantar. Então, eles pegavam nesse jantar e tinha que ter os elementos característicos lá do Egito, porque a Páscoa foi instituída quando eles saem do Egito, que era o quê? O cordeiro, símbolo de Cristo, os pães sem fermento, que é o corpo de Cristo sem o fermento, que no caso é a falsa doutrina, as ervas amargas, simbolizando o sofrimento deles lá no Egito como escravos. Então, dentro dessa comemoração de Páscoa, tinha todo um ritual que remetia ao povo lá no Egito e a libertação por meio de Cristo Jesus através da nova aliança que ia se concretizar nele. Então, quando Jesus cumpre a Páscoa, tudo isso se cumpre em Jesus. Então, por que nós vamos comemorar a Páscoa hoje no jeito que eles comemoravam, se Jesus já cumpriu a Páscoa, se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu e já tirou o pecado do mundo? Faz sentido isso para você? Pergunta aí para você se isso faz sentido para você, né? Então, essa ceia aqui de Páscoa que Jesus comemora, que os líderes religiosos usam ela para dizer que é a ceia que o Senhor mudou, aqui é Jesus cumprindo a Páscoa. É Jesus celebrando a Páscoa junto com seus discípulos. E aí nós vamos entender essa questão do pão e vinho aqui. Por que eles tiram, né, de contexto o pão e vinho aqui da ceia e formam uma nova doutrina como a ceia do Senhor. Então vamos entender? Eu não vou ler tudo não, vou ler só alguns versículos aqui para explicar, porque nós já lemos bastante lá no capítulo 6 de João, mostrando, Jesus explicando sobre o pão, né, que é ele, e sobre o vinho, que é a aliança nova agora feita, né, no seu sangue. Então, ó, depois você lê todo aí na sua casa, se você quiser, o capítulo 22 de Lucas. Então, eu vamos ler aqui do 17 até o 21. Então, vou resumir aqui. Jesus, ele manda que os seus discípulos preparem o local
Gente, a Páscoa que eles comemoravam, e dentro da comemoração da Páscoa tinha a ceia, era uma refeição familiar, que não era feita nos templos, né? Era uma refeição em casa, toda a família, né? Ela matava o seu cordeiro, preparava as ervas amargas e fazia ali a sua ceia dentro de casa. Era assim que era comemorado. Então, ó, versículo 17, ó. Vamos ler do 14, né? Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. Estavam na mesa porque era uma refeição que eles iam fazer. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Ó, Páscoa. Essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo: não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Em algumas traduções está no reino de meu Pai. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e compartilhem uns com os outros. Eu vou ler tudo, depois eu explico. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Em algumas versões está dado em favor de muitos. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, vamos entender isso aqui? Então, Jesus está aqui na sua ceia, com seus discípulos, eles fazem a refeição, eles comem. E aí, Jesus, ele pega o pão. Cadê esse? Primeiro foi o cálice, né? Ó, ele pega o cálice e deu graça e tomou. A mesma coisa que ele faz com o cálice, ele faz com o pão. Então, ele tomou o pão, deu graças a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, vamos entender isso aqui? Que nós já vimos lá no capítulo 3 de João. Então, Jesus estava falando assim, ó. Primeiro, vamos entender o que é esse pão, esse corpo aqui que Jesus está falando aqui. O que é esse corpo, esse pão aqui? É o pãozinho de Santa Ceia que você toma lá na sua denominação, depois de tudo que a gente já estudou aqui. Você entende que esse pão aqui que Jesus estava repartindo para ele e falando para eles fazer esse memória dele é esse pãozinho? Porque o pão é a palavra. Quando Jesus fala assim, ó, o que Jesus fez aqui? Ele partiu o pão e disse: fazei isso em memória de mim. O que Jesus está querendo dizer com fazer isso em memória de mim? Jesus está mandando repetir essa mesma cerimônia em memória dele? É isso que você entende que Jesus está mandando fazer? Porque é isso que a religião entende. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Porque Jesus falou assim, ó, é para fazer aquilo que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo? Partindo o pão. O que é o pão, minha gente? É a palavra. Jesus estava partindo aquele pão e dando um pedaço para um, pedaço para um, pedaço para um, pedaço para um. Então Jesus estava falando assim, ó, queridos, você está vendo eu aqui, ó? Eu peguei esse pão que simboliza o meu corpo. Então Jesus pegou aquele pão que simbolizava o corpo dele, que também é a palavra, e distribuiu um pedaço, mas era para eles fazer isso aqui? Não, a lição espiritual disso daqui é o quê? Vocês vão pegar a minha palavra e vocês vão compartilhar a minha palavra com as pessoas, vocês vão compartilhar, partilhar, olha aqui, ó, olha, abra a mente de vocês, ó, eu vou ler de novo. Para vocês entenderem que Jesus não quer que você pratique rituais, coisas físicas. Jesus quer que você entenda que Deus, o Pai, ele busca adoradores que adoram em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? É você falar a verdade da palavra de Deus movida pelo Espírito Santo. Não é ritual.
Abram a mente de vocês, ó. Tomando o pão, deu graças e partiu. Jesus pegou o pão e partiu. E o deu aos seus discípulos. E ele explicou: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isto o que em memória de mim? Aquilo que ele fez. O que Jesus fez? Ele pegou o pão e partiu e compartilhou o pão. E o que simboliza esse pão? É o pão que você come lá da sua denominação? Não, este pão é a palavra. Jesus está falando assim, ó. Vocês vão pegar o pão, que é a palavra, e vocês vão fazer igual eu fiz aqui, ó. Eu estou ensinando para vocês, né? Um ensino simbólico para vocês entender que eu estou falando da coisa espiritual. Então Jesus falou assim, ó, vocês vão pegar e vão partilhar o pão, vão partilhar a palavra. Agora eu quero que você reflita qual é o sentido quando você, lá na sua denominação, você está comendo um pedaço de pão e bebendo, você está partilhando, como que você está partilhando esse pão de Cristo? Esse pão que é Cristo, como que você está partilhando Cristo para outras pessoas comendo um pedaço de pão físico? Se Jesus estava falando do pão espiritual, que era a sua palavra. Então, quando você está lá comendo um pão físico, você não está tratando de coisas espirituais, você não está levando alimento espiritual, você não está levando a palavra de Deus para outras pessoas, você não está partilhando a palavra de Deus para outras pessoas, você não está fazendo o que Jesus fez. Então, quando a gente partilhamos essa palavra aqui para outras pessoas, nós estamos partindo o pão, nós estamos entregando o pão que Jesus nos deu, o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra. Então nós estamos pegando essa palavra e nós estamos partilhando essa palavra, esse pão que Deus deu para nós, que é a sua palavra. Nós estamos partilhando ela para outras pessoas, para que outras pessoas também eles recebam a porção deste pão aqui e sejam saciados. É isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus não estava querendo dizer que eles tinham que fazer um ritual de ficar comendo um pedacinho, um quadradinho de um pão, repetindo isso. Qual é o sentido disso, gente? Qual é a edificação disso? Isso não é alimento espiritual, isso é alimento físico. Jesus não estava falando de alimento físico, Jesus estava falando de coisas espirituais. Vocês conseguem entender isso? E aí, da mesma forma, depois da ceia, depois que comeram e beberam, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, o que é o cálice? É a nova aliança, é a boa nova de que Jesus, né, ele veio, aquela aliança passada da lei foi quebrada, cumpriu-se nele, aqui estava cumprindo nele, né? E agora era uma nova aliança no seu sangue. Agora é a graça alcançando a todas as pessoas. Então, quando Jesus fala assim, fazei isso em memória de mim, não é para repetir esse simbolismo aqui, porque isso aqui já se cumpriu nele, já se cumpriu em Jesus, o Cordeiro. Então, o que Jesus está aconselhando aqui a mim e a você fazer em memória dele até que ele venha? Repartir o pão, mas não é o pão físico, meu querido, minha querida, é o pão espiritual, é a sua palavra. Lembra que ele falou assim, Moisés deu a vocês o pão, mas aquele pão não era o pão verdadeiro, porque o pão verdadeiro que desceu do céu é Cristo Jesus. Então, este pão não pode ser o pão lá do deserto, o pão físico, porque esse pão aqui que Jesus está trazendo é o pão espiritual, é a sua palavra. Porque se nós pegarmos isso daqui e começarmos a comer pão físico, a gente está fazendo igual o povo do deserto. O povo do deserto também comia um pão físico, um maná. E Jesus ele faz essa alusão, olha isso, para mostrar, olha, lá no deserto, Moisés recebeu um pão, eles comiam um pão lá, mas aquele pão não era o pão verdadeiro, porque aquele pão ele saciava só a carne, só o corpo.
Mas o corpo físico não tem proveito nenhum de nada, é o que está escrito aqui na palavra. Mas eis que o Pai enviou para vocês o verdadeiro pão, é o pão vivo que desceu do céu, o Verbo encarnado. Então, o pão que o Pai enviou do céu, que é para ser compartilhado, meus irmãos, não é um pão físico, é um pão espiritual, é a palavra. Você entendeu como nós precisamos discernir? Então, vamos correr aqui para o último texto, que eu não quero que fique tão longo. Mas olha só. Então, muitos vão dizer, mas lá em Coríntios, né? Fala sobre a ceia. Vamos ver o que está aqui em Coríntios. O que Paulo está falando aqui na confusa igreja de Coríntios sobre o pão? Então, vamos lá. Igreja de Coríntios. Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Olha só, vamos lá, para a gente fechar esse assunto aqui, ó. Entretanto, aqui Paulo já tinha... É uma conversa, todas as cartas é uma conversa. Aqui é uma continuação, só para contextualizar para você. Aqui é uma continuação. Paulo aprovou ele em uma coisa e aqui ele segue a conversa que ele já vai dar início a outro assunto, né? Dentro da mesma carta. Aí ele diz assim, ó. Entretanto, nisto que eu vou dizer, não os elogio. Eu não elogio vocês, eu não aprovo vocês nisso que vocês estão fazendo. Nisso que? Então, vamos ver. Entretanto, nisto que eu vou dizer, não os elogio. Eu não elogio vocês por causa disso, não. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja e não na igreja, olha aí. Quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que seja conhecido quais entre vocês são aprovados. Então, Paulo está falando assim, tá acontecendo uns escândalos aí, mas é importante que aconteça os escândalos, porque a gente vai sanar esses escândalos, a gente vai resolver esse problema para não ter mais escândalo, né? Quando vocês se reúnem, prestem bem atenção nisso daqui. Paulo falando assim, que ele não aprova o que ele estava fazendo e que tem a gente fazendo coisas erradas e por causa dessas pessoas que fazem errada, né, a verdade vai vir à tona e isso vai ser corrigido, vai ser uma correção. Então, Paulo fala assim, quando vocês se reúnem, vírgula, não é para comer a ceia do Senhor. Eu vou repetir de novo. Quando vocês se reúnem, vírgula, não é para comer a ceia do Senhor. Olha aí, Porque cada um come sua própria ceia sem esperar os outros. Agora, de tudo que a gente está lendo aqui, essa ceia aqui, que eles estão fazendo, é igual a que vocês fazem na denominação de vocês? Você que frequenta a denominação, no caso? Porque o que eles estão fazendo aqui, é uma refeição, um banquete. Não é um pedacinho de pãozinho assim e um copinho miserável assim de suco de uva, não. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem pensar, sem esperar pelos outros. É o que eles estavam fazendo. Assim, entanto, um fica com fome e outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Vão comer na casa de vocês. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Olha a situação que chegou esse povo. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei? Por isso, certamente que não. Queridos, Paulo era
descendo o chicote nesse povo aqui, que estava fazendo coisa, tudo errado. Ele estava fazendo banquete, se ajuntando para comer, cada um comia o seu, não esperava por ninguém. Paulo não está orientando ninguém a fazer ceia aqui. Paulo não está dando instrução de como fazer ceia aqui. O que Paulo estava fazendo é corrigindo o erro deles. Olha aí, ó. Aí Paulo fala assim, ó. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Aí Paulo vai explicar aqui, ó. Paulo vai explicar, fala assim, ó, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão envergonhando o evangelho de Cristo. Quando vocês se reúnem, não é para vocês comer a ceia do Senhor, porque vocês estão comendo os banquetes de vocês estão se embriagando, vocês não estão esperando pelos outros. E aí Paulo vai falar assim, ó, não foi isso que eu recebi de Cristo, nem que eu ensinei para vocês, não. O que eu recebi de Cristo foi isso. Aí ele vai falar assim, ó, recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado a favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. O que Paulo está falando isso aqui? Paulo está falando assim, quem é o que bebe e come indignamente? É aquele que não discerne, né? Ele não discerne o corpo de Cristo, ele não sabe o que é, ele não discerne a ceia, ele não discerne o corpo, por isso ele peca. Aí Paulo está falando assim, ó, examine-se cada um a si mesmo. E então comam do pão e bebam do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram. Agora eu pergunto para você, esse povo que faz esse tipo de ceia, eles estão discernindo o corpo de Cristo? Não, eles estão fazendo isso para a condenação deles, porque eles não discernem o corpo de Cristo, eles não entendem que o corpo e o vinho é um significado espiritual, para que eles entendam que o vinho é a aliança, é a nova aliança. E o pão é espiritual. E o que esse povo faz? Eles fazem tudo errado. Então Paulo fala assim, ó, vocês não discernem a ceia, né? Vocês não discernem, é por isso que tem pessoas fracas e doentes no meio de vocês, ó. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Por quê? Porque não é para você comer enquanto o seu irmão está do seu lado passando fome, você está enchendo o seu bucho, você tem ali do bom e do melhor, e o seu irmão está do seu lado passando fome e você não tem misericórdia dele. É isso aqui que Paulo está falando para eles, ó. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, não para celebrar a ceia, para comer, esperem uns aos outros. Se alguém estiver com fome, coma em sua casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulta em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, direi instruções a vocês. Então, Paulo está falando assim, ó, vocês
estão sendo condenados pelo egoísmo de vocês, porque vocês não aprenderam a compartilhar, vocês não julgaram completamente o corpo e o sangue do Messias, vocês estão se reunindo para condenação, vocês estão fazendo banquetes e comendo igual os morta-fome, não lembra do seu irmãozinho que não tem nada. Isso aqui, queridos, é uma repreensão. Paulo está repreendendo eles. Paulo não está falando que é para eles fazer ceia. Paulo está repreendendo eles pelo que ele está fazendo. E está mandando falar assim, ó, examine-se cada um a si mesmo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão se condenando, porque aquele que bebe do sangue, come o pão e bebe do cálice sem discernir, ele está trazendo condenação para si próprio. E era isso que esse povo estava fazendo. Eita, queridos, o vídeo tá longo. Então, vou finalizar por aqui. Olha, eu quero pedir para vocês uma coisa. Eu quero que vocês abram esses textos que eu passei aqui para vocês. Orem a Deus e peçam discernimento para o Espírito Santo de Deus. Faça análise e faça pergunta para você se faz sentido continuar hoje praticando algo que já cumpriu lá em Jesus. Que hoje Jesus ele deu uma nova conotação, que não é física e sim espiritual. O pão, que é a palavra, e o vinho, que é a aliança no seu sangue. Os judeus fazem hoje porque eles não estão na antiga aliança. Então, eles ainda estão praticando tudo da antiga aliança, eles estão praticando porque eles ainda estão lá. Mas nós não, nós estamos na nova aliança, né? Nós estamos vivendo a nova aliança. Então, amiga linda, você que pediu esse estudo aqui sobre a ceia, eu espero que tenha esclarecido para você, que você tenha tirado as suas dúvidas, tá? Que o Eterno abençoe a você e cada um de vocês que passaram aqui por esse estudo. Que o Eterno abençoe vocês. Shalom, shalom. Até o próximo estudo, tá?